Apesar desses quase 20 séculos, quase 2000 anos de cristianismo, nós podemos dizer, e apesar da grande influência do Cristo na humanidade terrestre, em todos os setores, apesar disso, o Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor, ainda é um incompreendido. E aqueles que buscam segui-lo verdadeiramente, porque muitas pessoas acham que o Cristo veio até nós para nos livrar do trabalho que nós temos que fazer pelo nosso aperfeiçoamento. Ele foi tão claro quando disse: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Seja perfeito, procure se aperfeiçoar cada dia até chegar a um patamar. Claro que nunca vai ser igual a Deus. Ele foi claro nisso, mas muita gente acha que ele veio livrar as pessoas do dever de se aperfeiçoar, de se melhorar. Veio livrar as pessoas de testes, de provas, de dificuldades necessárias, de necessidades da pessoa. Muita gente acha isso. E aqueles que seguem o Cristo verdadeiramente estão fora de propósito. São pessoas sem noção. É sobre isso que nós vamos falar. Num comentário de Emmanuel, nós vamos tecer os nossos comentários. Vamos trazer esse comentário de Emmanuel e comentar. Emmanuel comenta uma passagem de O Novo Testamento. Nós vamos ver já já. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho do Senhor, sob a claridade da doutrina espírita. Nós estamos, neste vídeo de hoje, fazendo comentários a respeito de um comentário de Emmanuel, comentário ao versículo 12, que nós vamos ver aqui, o versículo 12 do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, o jovem Timóteo. Vamos ver? O título do comentário da mensagem de Emmanuel, da instrução de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, chama-se Sofrerás Perseguições. É o capítulo 77. Sofrerás perseguições. E ele comenta, como eu falei, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E Emmanuel comenta: incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo, são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que, acima deles, prevalecem os códigos de Jesus. Acima deles, prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. Acima de todos os códigos do mundo estão os códigos de Jesus. Como diz Emmanuel aqui, que foram gravados pelo próprio Cristo
em sua exemplificação, porque Cristo não apenas ensinou, exemplificou tudo o que ele falou, tudo o que ele ensinou, exemplificou. E o exemplo arrasta. As palavras podem convencer, e convencem muitas vezes, mas só o exemplo arrasta. E Cristo fez questão de dizer: exemplifique. Ensine exemplificando. O mundo, porém, continua Emmanuel, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Raramente tolera. Acha démodé, acha fora de propósito, acha sem noção e outras coisas mais. Olha, até pessoas do próprio cristianismo são assim. Sejam elas do catolicismo, da Igreja Católica, da Igreja Protestante ou Igreja Evangélica, da Igreja Ortodoxa, Católica, Ortodoxa, do Espiritismo, dos centros espíritas. Há espíritas que não pautam a sua vida pelo exemplo, pelo modelo e guia que é o Cristo. Por incrível que pareça, é assim. Fazer o quê? Então, se te sentes ferido, agora, se você segue de verdade o Cristo, olha o que acontece. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Você é sensato, você procura a justiça terrestre, você se sentiu prejudicado, procurar a justiça é o normal. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ele, Jesus, foi o grande injustiçado da cruz. Se você prefere o silêncio como ele, ser-te-ão lançadas ironias à face. Você será ironizado. Você será chamado de bobo, de tolo. Tudo isso que não presta. Porque você tá errado. Não, você tem que lutar pela justiça. Você tem que lutar. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam. Se você reclama a remuneração, há leis humanas que te amparam. Isso não está errado, não está. Claro. Considerando-te prudente, você é prudente, porque você corre atrás dos seus direitos. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, então você trabalha, você produz coisas úteis e não exige recompensa, recordando o divino benfeitor, você recordando a exemplificação do Mestre, interpretar-te-ão por louco, você será interpretado por louco. Você é louco? Que isso? Você faz as coisas de graça? É isso. É por isso que eu disse, Jesus é um incompreendido e a gente não pauta a nossa vida pela exemplificação dele. Continua. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, eu tenho razão, serás categorizado por homem digno. Você é digno, você tem razão. Entretanto, se aplicares a humildade, que não é subserviência, a humildade e o perdão, de você perdoar, o perdão do Senhor, como Jesus fez, serás francamente acusado de covarde. Você é covarde. Porque você perdoou. Porque você deixou para lá. De covarde e desprezível. Você é uma pessoa desprezível. Reles, criatura. É assim que o mundo ainda vê aqueles que verdadeiramente seguem o Cristo.
Se praticares a exploração individual, disfarçadamente, se você praticar a exploração dos outros, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, se você fizer isso, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Ah, você é muito inteligente. Olha como ele é inteligente, como ele é habilidoso. Ele consegue roubar o outro sem que ninguém perceba, de forma bem elegante, etc. O mundo enaltece você. Todavia, se te dispões ao serviço geral, para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Você é idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas, mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Então Emmanuel conclui: atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular. Então, faça conforme o Mestre te disse. Vamos fazer como o Mestre da Cruz. Ele não é nosso modelo e guia. E por que não imitarmos ele? Por que não? Sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que, por muito tempo ainda, tenhamos essa consciência, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. Antigamente eram aquelas perseguições pesadas que levavam o discípulo fiel de Jesus até a morte. Até a morte. E eles morriam com uma fé, uma confiança incrível no Cristo. Depois, como a morte é só a morte do corpo, eles já sabiam isso, eles tinham essa certeza. Hoje em dia, as perseguições são outras, são de outro tipo. Não mais se queimam criaturas como antigamente. Não mais as criaturas são levadas aos circos onde havia leões que devoravam os discípulos fiéis de Jesus. Não, as perseguições hoje são de outra forma. Você é tolo, você é bobo, você é desprezível. Assim que a criatura, que o mundo vê os discípulos fiéis de Jesus. Mas esse é o caminho. Nós estamos ainda num mundo de expiação e provas, onde predomina o mal. O mal ainda predomina. E o discípulo, por isso mesmo, o discípulo fiel de Jesus, ainda vai sofrer muitas perseguições nesse tipo aqui. Até que a terra se regenere. E Cristo está trabalhando por isso. Então, vamos seguir realmente o Cristo. Não nos importemos que os outros nos achem de bobo, de tolo,
de sem noção. Não nos preocupemos. Confiemos em Jesus. Ele é modelo e guia, e tem que ser modelo e guia em todos os instantes de nossa vida. Vamos copiar esses discípulos fiéis. Muito obrigado. Deus os abençoe e até a próxima.